como também nas palavras. Nós precisamos de dicionário para ver algumas palavras aqui. Eu deixei para vocês um vocabulário para vocês entenderem melhor. Dormes e o mundo marcha, ó pátria do mistério. Dormes e o mundo rola, o mundo vai seguindo. O progresso caminha ao alto de um hemisfério, quer dizer, hemisfério norte, e tu dormes no outro, o sono teu infindo. A selva faz de ti sinistro ermitério, onde sozinha à noite a fera anda rugindo. Lança-te o tempo ao rosto, estranho vitupério, e tu ao tempo alheia, ó África, dormindo. Então aqui nós temos a palavra ermitério, né? Que é o lugar onde vivem os eremitas, as pessoas que resolvem se afastar do mundo. Então é um local distante. E a palavra vitupério, no terceiro verso dessa estrofe, que significa insulto, injúria. Desperta, já no alto atejam negros corvos, ansiosos de cair, de beber aos sorvos, teu sangue ainda quente em carne de sonâmbula. Desperta, o teu dormir já foi mais do que terreno, a voz do progresso, este outro nazareno, que a mão te estende e diz, África surge et ambula. Então ele rima, gente, a palavra sonâmbula, português, com a palavra ambula em latim. É claro que sonâmbula vem do latim também, né? Aquele que anda dormindo, né? Sono e a palavra ambula, ambular é andar. Mas ele faz essa rima corvos e sorvos, que é uma rima dificílima, gente, né? Eu milito com a rima o tempo todo, é uma rima muito difícil, né? Bom, então, gente, vocês observem que já é um poema cerebral, né? Esse segundo momento já é um momento que requer uma certa erudição, né? Lembre que Rui Noronha era formado em Direito, era jornalista, era uma pessoa muito culta, né? Então nós já temos aqui, em termos de trabalho estético, um acabamento mais rebuscado em relação ao período anterior. O terceiro período da literatura moçambicana, gente, vai de 46 a 63, e é quando surge a literatura de fato. Até aí nós temos a literatura colonial, aquela literatura que expressa o ideário do colonizador. Não é o que vimos em Rui de Noronha. Rui de Noronha, embora do período anterior, ele já antecipa, gente, ele já tem essa percepção, né, essa necessidade da África se libertar. Por isso mesmo ele foi visto como um pioneiro pelas gerações que se seguem. Noemi de Souza, um excelente poeta, ela o tem como esse cidadão que abriu, né, abriu as veredas para que os outros viessem. Tem um poema lindo, lindo, que ela escreve para ele. Mas voltando aqui, então, esse terceiro período da literatura africana, o terceiro dos 5 que veremos, é o período em que a literatura moçambicana de fato tem início. Uma literatura que vai trazer o ponto de vista dos colonizados. Então, essa literatura, gente, tem, entre outros autores, Noemi de Souza, que eu acabei de destacar, o José Craveirinha e Rui Nogar, Rui Nofle, Rui Guerra, entre outros. Ok? Então, essa é uma literatura que ela vai estar embalada, ou ela vai estar orientada pelo neorrealismo. Já vimos isso lá em Agostinho Neto, em Angola. Então aqui nós teremos o neorrealismo, que é aquela literatura, tal como a nossa segunda geração modernista brasileira, uma literatura de denúncia, uma literatura que toma o partido dos que são explorados pelo patrão, não é? Então, essa literatura desse terceiro período é orientada pelo neorrealismo e também pela negritude. Só que uma negritude, principalmente no caso de Noemi de Souza, a gente vai ver, é uma literatura instintiva. Mas eu vou falar sobre isso com calma, não se apoquentem, ok? Bom,
O autor de destaque que eu trouxe foi o Rui Knopfler. O Rui Knopfler, gente, ele procurou fazer um diálogo entre a literatura portuguesa e a anglo-americana, né? Então ele procurou essa literatura que dialogasse, uma literatura mais cosmopolita. Então você tem, pelo próprio título das obras dele, você vê essa relação, esse diálogo com a literatura estrangeira. Por exemplo, A Ilha de Próspero, 1972, ele vai chamar Moçambique como a Ilha de Próspero. Só para lembrar, Próspero era um personagem de uma das peças do Shakespeare, para alguns a última, chamado A Tempestade. Próspero e a filha, Miranda, são colocados no navio pelo irmão e são postos a ficar à deriva porque o irmão se usurpa o trono dele. E aí ele chega a uma ilha onde há dois seres, né? Um Ariel, que é o espírito invisível dos ventos, e o outro é o Caliban, um gigante descomunal. E ele, como tinha conhecimento de ciências ocultas, consegue dominar esses dois espíritos. Pois bem, então a Ilha de Próspero já é uma referência a esse diálogo aí com a literatura estrangeira, né? Ok? Então, do Rui Knopfler, gente, eu trouxe um poema muito bonito que eu acho, chamado Testamento. Se por acaso morrer durante o sono, não quero que te preocupes inutilmente. Será apenas uma noite, sucedendo-se a outra noite, interminavelmente. Aqui, gente, é uma alusão clara a outra peça de Shakespeare, chamado Hamlet, o famoso monólogo Ser ou Não Ser. Naquele famoso monólogo, muito citado, mas pouco lido, o Hamlet faz a seguinte reflexão: o que é que vem depois da morte? Se fosse só um sono, um eterno dormir, que se não houvesse punição depois da morte, ninguém sofreria dor, ninguém sofreria um pesar. Com o primeiro punhal ele acabaria com o seu pesar, o seu desespero. Só que como não sabemos o que vem depois da morte, a mão refreia-se covardemente, a mão que segura o punhal. Então não temos coragem de nos matar. Então, ser ou não ser eis a questão, ele quer falar se a morte é um sono eterno, apenas um eterno dormir, ou não, né? Infelizmente, ninguém que veio, palavras dele, do outro mundo, veio até nós dizer como é o outro mundo. O que é uma contradição, porque a peça é exatamente sobre a alma do pai dele que vem falar com ele, como ninguém veio. Mas voltando para cá, então, se por acaso morrer durante o sono, não quero que te preocupes inutilmente. Será apenas uma noite, sucedendo-se a outra noite, interminavelmente. Então aqui ele responde o monólogo, é só um eterno dormir. Se a doença me tolher na cama e a morte aí me for buscar, beija, amor, com a força de quem ama, estes olhos cansados no último instante. Se pela triste monotonia do entardecer me encontrar estendido e morto, quero que me venhas ver e tocar o frio e sangue do corpo. Até aqui, pessoal, nós estamos falando da morte individual, o indivíduo morrendo. Ou morreu durante o sono, ou morreu de doença, ou morreu de tristeza. Mas agora ele vai falar de um quarto tipo de morte. Se pelo contrário morrer na guerra e ficar perdido no gelo de qualquer Coreia, quero que saibas, amor, quero que saibas, pelo cérebro rebentado pela seca veia, pela pólvora e pelas balas entranhadas, na dura carne gelada, que morri sim, que me não repito, mas que ecoou inteiro na força do meu grito. Aqui, gente, nós estamos falando da morte, não mais de um indivíduo, mas de alguém que representa uma coletividade. Morrer na guerra é a morte épica, né? É alguém que foi lá para defender os interesses da tribo, da nação. Portanto, é a morte do herói. Então, esse herói
ele diz: morri sim, me não repito. Quer dizer, ele não acredita numa reencarnação, nada disso. Mas ele acredita no símbolo. Ele como símbolo. Ecoou inteiro na força do meu grito. Quer dizer, a bandeira que me levou à guerra, ela continua sendo hasteada, né? Então aqui você passa de um registro lírico, quando ele vinha falando de si, e ele passa agora para um registro épico, quando ele fala do herói de guerra, ok? Observem também, aqui e acolá ainda aparece uma rima, mas parece ser uma rima eventual, né? É um texto que predomina os versos brancos, então típico da modernidade. O penúltimo período, chamado de desenvolvimento, vai de 64 a 74. Corresponde ao período em que Moçambique esteve lutando contra o invasor português, buscando a sua libertação. Deste período, gente, data um livro fabuloso, maravilhoso. É o livro de 1964, 2014, quando houve o aniversário de 50 anos do livro, houve congresso no mundo todo, né? Falando sobre esse livro. O Bernardo Rouana, que escreveu este livro, só escreveu esse livro. Mas é um livro espetacular, são contos curtinhos, né? Nós vamos falar sobre esse livro, contos curtinhos, em que mostra o período antes da independência, quando ainda não havia as condições objetivas para a luta armada, e as pessoas, mesmo em estado de opressão, mesmo em estado de impotência, já demonstram em si, né, o que a gente chama de o potencial, né? Faltava esse potencial, né? Vira ato, potência e ato. Então o potencial de insurreição já estava ali. Você vê os personagens tentando se insurgir, mas com pouca força. As suas manifestações às vezes são até patéticas. De toda forma, é um livro importantíssimo, né? Então nós temos aqui um texto que está totalmente atrelado, não apenas esse, mas os textos do período atrelado a essa luta pela emancipação política, ok? E finalmente o último período, eu diria penúltimo, não é? Porque nós vivemos um novo período na literatura agora, uma literatura mais cosmopolita, em que os fantasmas do período em que foi colônia já foram vencidos, esses problemas já não são mais fantasmas. Então Moçambique hoje traz um discurso cosmopolita, né? Ele vai investir em questões de Moçambique, sim, mas que tem que podem ser lidas como o problema de todos nós, né? Então, se você ler, por exemplo, o Mia Couto, que faz parte tanto desse quinto período como do período sexto, que nós não vamos tratar, que é o período atual. Se você ler, por exemplo, o Mia Couto, você vê que mesmo falando de Moçambique, né, o texto dele é universal. Mas chegamos aqui ao quinto período, que corresponde com os primeiros anos após a independência, que infelizmente vão pegar também a guerra de 16 anos, a guerra civil. Então, após a independência, passam a ser publicados muitos textos que estavam esquecidos nas gavetas, reavivando vários autores de períodos anteriores e trazendo novos autores. Vai ser nesse período, gente, que vai surgir uma revista muito importante chamada Charrua, né? A revista Charrua foi publicada pela Associação dos Escritores Moçambicanos, que surgiu em 1982. Por essas páginas vão aparecer nomes como o de Mia Couto, e é exatamente ele que eu destaquei, mas não o Mia Couto da prosa, o Mia Couto do livro Raiz de Orvalho, que é de 1983. Então eu trouxe para vocês, para encerrar essa introdução, um poema dele chamado Companheiros. Olha o que ele diz: quero escrever-me de homens, quero calçar-me de terra,
Quero ser a estrada marinha que prossegue depois do último caminho. E quando ficar sem mim, não terei escrito senão por vós, irmãos de um sonho, por vós que não sereis derrotados. Deixo a paciência dos rios, a idade dos livros, mas não lego mapa nem bússola, porque andei sempre sobre meus pés e doeu-me às vezes viver. Hei-me de inventar um verso que vos faça justiça. Por ora, basta-me o arco-íris. Em que vos sonhos, basta-me saber que morreis demasiado, ou vivedes e menos, mas que permaneceis sem preço, companheiros. Esse verso que inaugura aqui, quero escrever-me de homens, quero calçar-me de terra. Quer dizer, a palavra de Mia Couto não é só palavra. Ele não escreve apenas um poema, mas um testemunho de uma dor coletiva. Quero escrever-me de homens, quer dizer, eu quero que o meu poema ele traduza, não é, a dor do meu povo. Quero calçar-me de terra, fala do caráter telúrico, que não é apenas da poesia, mas de toda a prosa, esse amor intenso pela sua terra, né, pelo seu país. Quero ser a estrada marinha que prossegue depois do último caminho, fala da utopia. Então é um texto, Mia Couto, ele não vai trazer apenas as dores do povo, mas também o sonho, né? Essa expectativa de um novo ser, ok? Bom, mais um poema dele, gente, chamado Identidade. Preciso ser um outro para ser eu mesmo. Sou grão de rocha, sou o vento que a desgasta. Sou pólen sem inseto. Sou areia sustentando o sexo das árvores. Existo onde me desconheço, aguardando pelo meu passado, ansiando a esperança do futuro. No mundo que combato, morro. No mundo porque luto, nasço, né? Então há muito de Heráclito aqui, a ideia de não poder tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Toda essa reflexão sobre a identidade, precisa ser um outro para ser eu mesmo, né? Nós somos feitos dessa coletividade. E ao mesmo tempo a ideia da esperança do futuro, né? O sexo das árvores, a areia sustentando o sexo das árvores, apela para esse lado telúrico dele. É muito interessante que o título seja Identidade, né? Porque fala do eu, indivíduo, mas ao mesmo tempo do eu coletivo, ok? Então aqui nós encerramos o primeiro bloco da nossa videoaula e agora passamos imediatamente a tratar da poesia de Moçambique. Veremos os primeiros autores.